Licitação. Para começarmos a entender sobre licitação, o primeiro conceito que devemos saber é que a licitação é um procedimento administrativo prévio às contratações públicas, realizado em uma série concatenada de atos legalmente distribuídos, culminando com a celebração do contrato. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, determina que os contratos administrativos sejam precedidos de licitação pública, bem como o artigo 175 da Constituição, ao tratar das outorgas de concessão e permissão, também faz referência à obrigatoriedade de licitar imposta ao ente estatal. Finalidade do procedimento licitatório. A licitação tem como finalidade a busca pela proposta mais vantajosa à administração, bem como garantir a isonomia e o desenvolvimento nacional sustentável. A primeira grande finalidade é a busca pela melhor proposta. Se a administração pode ter a melhor proposta, ela não pode abrir mão para contratar uma pior. A licitação ajuda a contratar a melhor proposta, a mais vantajosa. A isonomia garante a qualquer pessoa a possibilidade de contratar com o poder público. Basta que seja vencedora no procedimento licitatório para que consiga contratar com a administração pública. Por fim, além da busca da proposta mais vantajosa e da isonomia, a licitação deve garantir também o desenvolvimento nacional sustentável. Essa finalidade, inserida pela Lei 2.349 de 2010, deve garantir que privilégios e preferências, como privilégio para microempresa e empresa de pequeno porte, e preferências de produtos manufaturados, devem ser respeitados para viabilizar a competição. Princípios norteadores da licitação. O procedimento licitatório, além dos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, já comentados em aulas passadas, deve observar princípios específicos aplicados ao procedimento licitatório. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento de convocação, em regra, é o edital, com exceção do convite, que é a carta-convite. O edital é a lei interna da licitação e deve definir tudo o que for importante para o certame, vinculando os licitantes e a administração pública, inclusive no que tange ao critério de escolha do vencedor. Mas cuidado! Dizer que o edital é a lei do procedimento licitatório é uma força de expressão, pois, em verdade, o edital é um ato administrativo inferior à lei e deve ser elaborado de acordo com as disposições legais. Julgamento objetivo. O edital deve estabelecer de forma precisa os critérios de julgamento para a seleção da proposta vencedora. Esses critérios devem estar previamente definidos no edital, ou seja, a forma de escolha deve estar previamente definida para evitar surpresas para os licitantes. Todos devem conhecer previamente quais são os critérios para a escolha do vencedor. Esses critérios são os tipos de licitação definidos no artigo 45 da Lei 8666 de 93. Pode ser de menor preço, maior lance, melhor técnica ou melhor técnica e preço. Não se admite a utilização de outros ou mesmo a não utilização. Fica à discricionariedade do administrador a escolha do critério. No entanto, a discricionariedade vai até esse momento, pois, depois de publicado, o edital vincula a administração e os licitantes. Princípio do sigilo das propostas. Este princípio não contradiz o princípio da publicidade. O sigilo vai até o momento da abertura das propostas, que será previamente estabelecido pelo edital. Até este momento, nenhum licitante pode saber da proposta do outro. A violação do sigilo representa improbidade administrativa e crime definido na Lei de Licitações. Princípio do procedimento formal. O processo licitatório deve atender a todas as formalidades previstas em lei. O texto da lei estipula que o administrador não pode criar uma nova modalidade nem combinar duas ou mais existentes. Além disso, a administração deve obedecer todas as fases segundo a previsão legal.
Princípio da eficácia administrativa. O agente público deve produzir os melhores resultados, onerando o menos possível a administração. Princípio da isonomia. É indispensável que seja garantido um tratamento igualitário, não se admitindo tratamentos diferenciados que vise beneficiar ou prejudicar os participantes. Ademais, isonomia, em seu aspecto material, significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Assim, está em conformidade o tratamento diferenciado das microempresas, empresas de pequeno porte, e a preferência dos produtos manufaturados ou serviços nacionais. Tipos de licitação. Antes de explicar tipos de licitação, eu gostaria que vocês não confundissem a expressão modalidade de licitação com tipos de licitação. Modalidade está relacionada com um procedimento licitatório, que pode ser concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão ou pregão. Já tipos de licitação, como já falamos, está relacionada com o critério de julgamento. Pode ser menor preço, melhor técnica e preço e lance maior. Menor preço. A administração é orientada a selecionar a proposta de melhor preço, que não pode se confundir com menor valor monetário, pois existem hipóteses em que pagar o valor mais elevado propiciará à administração vantagens maior. O artigo 46 da Lei de Licitação reserva este tipo para as compras. Melhor técnica. Trata-se de licitação que tem por critério de escolha a qualidade do produto a ser adquirido ou do serviço a ser prestado, em razão do previsto no artigo 46 da Lei 8666 de 93. Esse tipo só poderá ser utilizado para serviço de natureza intelectual ou para serviços de informática. Técnica e preço. Nas licitações desse tipo, a escolha do vencedor será adequada quando a variação da qualidade da prestação refletir na satisfação das necessidades do Estado. Sendo assim, será feita uma análise do preço, bem como da qualidade do bem ou serviço. Maior lance. A licitação do tipo maior lance se verifica para alienação e é apropriada para a modalidade leilão. Desempate na licitação. A lei estabelece critérios sucessivos de desempate nas situações que o critério de escolha não seja suficiente. Os critérios de desempate estão definidos no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Licitação e devem ser analisados de forma sucessiva. Não satisfez o primeiro, passa para o segundo e assim sucessivamente. Critérios de desempate. O primeiro são para os produzidos no país. O segundo, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. O terceiro, para produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias no país. O quarto, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstos na lei para pessoas com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Por fim, se nenhum dos critérios anteriores de desempate alcançar o propósito, de acordo com o artigo 45, parágrafo 2º da Lei de Licitação, deve ser feito o desempate por sorteio. Mas atenção, se a prova especificar que uma das empresas empatadas é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, deve-se atentar para a Lei Complementar 123 de 2006. A ME e a EPP têm direitos de preferência no desempate. Isso significa que, antes de analisar os critérios de desempate, elas poderão reduzir o valor de sua proposta e vencer a licitação. É considerado empate a proposta da ME e da EPP de até 10% superior à proposta vencedora. Na modalidade pregão, a proposta não pode ser superior a 5%. Quem deve licitar? O texto legal, no artigo 1º da Lei de Licitação, estabelece expressamente a obrigatoriedade de licitação. Assim,
são obrigados a licitar. Primeiro, os entes da administração direta, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os entes da administração indireta, que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mistas. Terceiro, os fundos especiais. Como exemplo, temos o Fundo de Combate à Pobreza. O fundo é objeto de direito e não sujeito. Trata-se de um equívoco legislativo, uma vez que tais fundos representam normalmente mera destinação de verbas públicas. Excepcionalmente, tais fundos podem ser regulamentados por lei como órgãos integrantes da administração direta ou fundações públicas de direito público, o que já os colocaria nas hipóteses anteriores. E quarto e último, demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Isso inclui todas as entidades que recebem dinheiro público para custeio ou para manutenção de pessoal, como entidades do terceiro setor, ressalvada as hipóteses de dispensa de licitação, como ocorre com as organizações sociais nos moldes do artigo 24, inciso 24 da Lei de Licitação. As hipóteses de dispensa serão analisadas em tópico específico. Intervalo mínimo. É o prazo mínimo definido em lei que deve ser respeitado entre a publicação do instrumento convocatório e da abertura dos envelopes de documentos e de propostas. Necessariamente, esse prazo mínimo deve ser observado pelo ente público sob pena de ser considerada a licitação fraudulenta. O prazo só começa a contar a partir da data da última publicação ou da data em que for disponibilizado o edital. Mas atenção, esse prazo previsto em lei é mínimo, ou seja, é permitido fixar um prazo superior, mas nunca inferior. Cada modalidade tem um prazo diferente. Assim, quando eu explicar cada uma das modalidades, eu aproveito para comentar o prazo mínimo delas. Comissão. A comissão existe porque a autoridade máxima do órgão não realiza o procedimento licitatório, apesar de ser responsável pela elaboração do edital e exposição dos motivos da contratação. Logo, normalmente, quem procede à licitação é a comissão composta por no mínimo 3 membros, sendo 2 deles servidores públicos qualificados no quadro de permanente do órgão responsável. Os membros da comissão respondem solidariamente pelos atos praticados pela comissão. A solidariedade pode ser afastada caso o membro seja voto vencido na decisão e deixe isso expressamente consignado em ata. Mas, a princípio, todos os membros respondem por todos os atos da comissão. A comissão pode ser uma comissão especial designada especificamente para determinada licitação, ou pode ser uma comissão permanente, ou seja, será responsável por todas as licitações daquele órgão no período de 1 ano. É vedada a recondução de todos os membros da comissão para o período subsequente. Entretanto, essa regra é excepcionalizada em determinadas modalidades licitatórias. Nesse caso, também, quando tratarmos da modalidade, eu comentarei sobre isso.